Sexta-feira a gente tem o nosso quadro circulando, a gente tem aprendido muito com a doutora Marcela aqui, a gente falou de tantos assuntos interessantes. Semana passada eu tive uma aula e essa aula foi partilhada com vocês, vamos colocar meias, não é? Foi tão esclarecedor aquele tema, muita repercussão depois, muita gente mandando mensagem. Aí hoje a gente vai chamar a atenção para uma doença. A gente sabe que o acidente vascular cerebral, que é o AVC, é a principal causa de morte aqui no nosso país, no Brasil. E aí, uma das principais causas do AVC é a doença das artérias carótidas. Como assim, Fernandinha? É justamente isso que a gente vai entender hoje, fazer esse alerta geral no nosso quadro Circulando com você, com a doutora Marcela Gomes. Roda a vinheta. Nosso encontro semanal com a angiologista, a doutora Marcela Gomes. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Fernandinha. Semana passada, gente, foi uma loucura depois que o programa terminou. Foi uma loucura. Mas sabe o que eu achei bacana, doutora Marcela? Que todo mundo disse, meu Deus, eu achava que era um bicho de 7 cabeças calçar, vestir as meias e resolveu rapidinho, né? Exato. Nunca achei que pudesse ser fácil usar essas meias. Não usava por conta disso e hoje está conseguindo usar. E hoje está conseguindo usar. E aqui, nesta sexta-feira, a gente vai fazer um alerta. Exatamente. Porque quando a gente traz que o AVC é a principal causa de morte no nosso país, a gente já sabe que é sério o nosso assunto. Exatamente. Só que a principal causa, muitas vezes, não é abordada. Exatamente. Às vezes a gente acha que é um problema apenas neurológico. Na realidade, a repercussão é neurológica. Mas muitas vezes o problema está no pescoço, numa artéria que se chama carótida. E o que são essas artérias carótidas? Então, as artérias são... As carótidas são as artérias que levam sangue do coração para o cérebro. E por conta de uma doença chamada aterosclerose, que seria a deposição de gordura nas artérias de todo o corpo, nas coronárias, nas carótidas, nas artérias da perna, na artéria renal. Então, toda essa aterosclerose provoca uma obstrução que vai limitar a passagem de sangue. E com isso, vai diminuir o aporte sanguíneo de sangue para o cérebro, podendo, se esse aporte for muito lento, gerar um quadro de AVC. Entendi. E como é que acontece essa obstrução? Tem relação com sobrepeso? Sim, também tem relação com sobrepeso. Mas os fatores mais importantes, além da questão genética, que é muito importante, seria o fumo e os níveis de colesterol elevados, além de diabetes e hipertensão. Seriam os principais fatores. Mas claro que o excesso de peso, até por trazer também essas comorbidades, também vai influenciar no maior desenvolvimento da estenose das carótidas. Tem algum fator hereditário? Eu fico perguntando assim, Sim. Porque filho de hipertenso está sempre com o olhinho ali, como é que tá a questão, né? Tem fatores hereditários, sim. Porque existe a chamada hipercolesterolemia familiar. São aquelas pessoas que, mesmo tendo dietas adequadas, mesmo tendo um peso adequado, aquela pessoa persiste com níveis altos de colesterol e tem na família história de pessoas que, mesmo jovens, tiveram eventos que a gente chama de eventos cardiovasculares, que seriam angina, infarto agudo do miocárdio, o próprio AVC. Então, a gente espera que esse tipo de doença aconteça numa idade mais elevada. Mas tem famílias, tem pessoas que, por terem essa herança genética, vão ter o desenvolvimento dessas patologias numa idade menor. É verdade que quanto mais jovem, mais arriscado é o AVC, Sim, acaba que sim, porque com o tempo, com a vida, à medida que vai acontecendo a sua obstrução de maneira lenta, o próprio corpo vai desenvolvendo algo que a gente chama de circulação colateral. Essa circulação colateral é como se fossem caminhos alternativos para que o sangue chegue no seu destino final. Então, você vai ter circulação colateral nas pernas, você tem circulação colateral no coração, por exemplo. Então, o corpo ele vai se preparando para a hora que aquilo fechar. Ele é como se ele estivesse vendo, vai fechar, vai fechar. Então, vamos desenvolver um caminho alternativo. Só que quando essa parada é muito brusca ou quando acontece muito jovem, você ainda não tem essa circulação colateral plenamente desenvolvida, então você tem quadros mais graves. Por isso que dizem, poxa,
Ele tão jovem, infartou e morreu. 35 anos, teve um infarto. Infartou e morreu. E um paciente com 70 sobreviveu. Por quê? Porque provavelmente, lógico que tem outros fatores. Aquele paciente com 70 anos já tinha uma rede colateral que o de 35 não tinha. Entendi. A gente tem um vídeo aqui mostrando como é que acontece, né? Exatamente. Vou usar a palavra entupimento, que a obstrução é bonito, né? Mas como é que se entope aí a carótida? Exato. Primeiro, a gente tem aí essa estrutura tubular, né? Esse tubo aí é o vaso sanguíneo, que é a carótida. Dentro dela você tem essas bolinhas vermelhinhas, que seriam os elementos do sangue, e amarelado, isso aí é a formação da placa. E você vê que obstrui a passagem do sangue. Quando o vídeo voltar novamente, a gente vai ver que tem uma parte... Pronto, aí, ó, na frente da parte amarela, tá vendo que começa a obstruir? Entendi. E juntar uma parte avermelhada, isso é a formação de trombos. O que é que acontece? O AVC, ele pode surgir de duas formas, quando a causa é pela doença da carótida. Primeiro, quando ela fecha de vez, fecha completamente, e aí para completamente o suporte de sangue para aquela área do cérebro, mas também pode ser formado um trombo. E aí esse trombo na carótida, por baixo fluxo, ele às vezes migra. Entendeu? Solta um pedacinho desse trombo, do jeito que a gente falou da trombose. Que a gente vai para a próxima imagem, que eu acho que tem uma imagem ali, né? Eu acho que aquela, Fernandinha, é do tratamento já. Entendi. Então vamos seguir justamente para a gente saber. Exato. Como é que a gente sabe que a carótida está obstruída ou não. Então, a gente tem algumas formas de a gente identificar. Pelo exame físico, é possível a gente ter a suspeita, porque quando o médico ausculta o pescoço, ele vai escutar um sopro. Do mesmo jeito do sopro cardíaco, ele pode escutar na carótida. E isso faz ele pensar, poxa, pode ter uma estenose, então eu vou pedir alguns exames. O principal exame que deve já ser feito para pacientes que têm um alto risco ou pacientes maiores de 50 anos que já tenham risco, seria o ultrassom com Doppler das carótidas. Um exame que não é invasivo, ou seja, não fura, não tem radiação, não tem contraste. Um exame tranquilo, que é feito em alguns consultórios e é feito em clínicas de radiologia, em que o médico, com um aparelho de ultrassom, vai conseguir avaliar como está essa carótida por dentro. Importante, né? Muito importante. Muito importante. Aí vamos falar como tratar essas obstruções. Sim, a gente tem várias formas, na verdade, duas formas de tratar quando se torna cirúrgico. Porque existem as obstruções de carótida que não são ainda cirúrgicas, porque vai depender do grau. Entendeu? Quando não é um grau ainda muito elevado, você vai fazer ajustes de vida. Baixar o colesterol, parar de fumar, se alimentar bem, fazer uma atividade física. Mas quando já está grave, você vai fazer a retirada daquela placa, que pode ser, como está sendo ilustrado, abre a carótida e retira a placa fora. Entendi. Isso é chamado de endarterectomia de carótida. Mas existe uma outra forma, que seria uma forma menos invasiva, que é por hemodinâmica, que seria a colocação de um estente. Então, o médico vai fazer uma punção, ou seja, um furo na artéria femoral, que é na virilha, vai subir com um catéter. Quando chegar no local da obstrução, ele abre um estente, faz uma angioplastia. E isso vai fazer com que a recuperação seja mais rápida do que um procedimento cirúrgico, mas claro que alguns pacientes se beneficiam mais da cirurgia convencional. Vai depender de cada caso, né? Exatamente. Então, se beneficiam do procedimento endovascular. A doutora falou do Doppler. Sim. A gente tem até uma imagem, que é um exame, ele pode mostrar para mim, Elaine, por favor. É como se fosse um ultrassom, que não dói, um ultrassom. É uma imagem que tem uma moça deitada, Elaine, e ela tá passando aqui, né, justamente pra gente ilustrar. Exatamente aí, ó. Justamente para você entender que às vezes as pessoas ficam fugindo dos exames por medo de dor. Não tem mal nenhum, é um exame feito em 15, 20 minutos. E muito tranquilo, que não tem nenhum tipo de repercussão, nenhum risco para ser feito esse exame, pode ser feito em qualquer clínica de radiologia. No caso do estente ou da remoção, como a gente viu... Aí seria em hospital, então, seria cirúrgica. Cirúrgica, anestesia geral? Em geral, anestesia geral, mas alguns pacientes podem se beneficiar até de fazer com anestesia local a cirurgia. Mas aí são detalhes mais técnicos que vai depender muito. Isso aí é uma imagem do ultrassom. Essa linha tracejada é primeiro, o que é vermelho e azul é o fluxo do sangue, certo? Essa linha tracejada deveria estar toda preenchida por sangue. Entendi. Mas não tá, só tá passando sangue nessa fininha. Entendi. Então, isso tudo seria obstrução.
A seta está mostrando exatamente o local de maior obstrução. Ou seja, a partir daí é que o angiologista vai descobrir qual é a melhor forma de tratar essa obstrução. Agora, a gente está falando da situação já instalada. Isso. Prevenção, é possível? Prevenção. Então, para aqueles pacientes que já têm fatores de risco, para aqueles pacientes que têm uma história familiar, eles devem procurar, mesmo que precocemente, um médico, seja cardiologista, seja cirurgião vascular, para fazer uma avaliação e já solicitar o ultrassom com Doppler das carótidas. Agora, aqueles pacientes que são saudáveis, que não têm nenhuma comorbidade, é se manter saudável, é ter bons hábitos de vida, evitar fumar, manter um bom peso, estar dentro da faixa de peso, não ter sedentarismo, procurar manter os níveis de pressão normais, não se tornar diabético. Então, a gente tem que manter um estilo de vida saudável para continuar saudável e não estar predisposto a desenvolver esse tipo de doença. Muito bom. Doutora Marcela não está liberada hoje. Ela vai voltar daqui a pouquinho. Tem muita pergunta para a gente conversar. Muita dúvida mesmo. O nosso WhatsApp para você mandar a sua dúvida é 98893-3999. Ela volta ao longo do programa para responder. Se você já quiser seguir a doutora Marcela no Instagram, é @DRA de doutora.Marcela Gomes. Então tem muitas informações legais e ela volta daqui a pouquinho para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Combinado? Combinado. Teve você tomar uma aguinha, um cafezinho, a gente volta. Combinado. Já. Agora é o seguinte, eu vou aos estúdios.